Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Série profética A Trombeta Final, quarta parte. O arrebatamento é iminente? Ou só será depois dos sinais? Hoje em dia existe uma teoria teológica que diz que o arrebatamento da Igreja poderá se dar a qualquer momento e sem que haja nenhum sinal prévio que o anteceda. E muitos dizem: pode ser hoje, pode ser agora. E outros dizem: já não falta mais nada a acontecer para o arrebatamento. Já está tudo cumprido. Ele está às portas e a qualquer momento poderemos subir. E isso chama-se iminência. Mas será que a palavra de Deus nos ensina isso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, nos diz: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, portanto é com barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este texto nos prova que o arrebatamento mencionado no versículo 17 se dará precisamente na vinda do Senhor Jesus, mencionada no versículo 15. E se o arrebatamento da Igreja é na vinda do Senhor Jesus, será que Cristo não nos deixou nenhuma palavra acerca dos sinais da sua vinda? Para saber a resposta, abram as vossas Bíblias em Mateus 24. Em Mateus 24, verso 1 nos diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele
os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ora, a palavra vinda é a mesma utilizada por Paulo em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, em relação ao dia do arrebatamento, e vem do grego parousia, ou parousia, e significa 1. Presença, 2. Vinda, chegada ou advento. 2a. A volta futura e visível de Jesus no céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. E como veremos, Jesus nos deu uma lista de vários sinais que vão preceder a sua segunda vinda para arrebatar a igreja. No versículo 4: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5: Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui temos a abertura do primeiro selo de Apocalipse 6, 1 e 2, o Anticristo, e o início da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27, quando ele for confirmar uma aliança com muitos líderes, incluindo dos judeus. Daniel 9, 27 diz: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, isto é, 7 anos, e na metade da semana, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister, ou seja, necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aqui, obviamente, dá-se a abertura do segundo selo de Apocalipse 6, versículo 3 e versículo 4, a guerra. E haverá fomes. Aqui dá-se a abertura do terceiro selo de Apocalipse 6, versículo 5 e versículo 6, a crise económica mundial e a fome. E pestes e terremotos em vários lugares. Aqui temos a abertura do quarto selo de Apocalipse 6, versículo 7 e versículo 8, a morte. Em Mateus 24, 8 nos diz: Mas todas estas coisas são o princípio das dores. A primeira metade da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, ou os primeiros 3 anos e meio dessa última semana de 7 anos, nunca são chamados de tribulação ou de grande tribulação, mas são sempre chamados de o princípio das dores. Em Mateus 24, versículo 9, a seguir, nos diz: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esta palavra atormentados é torturados. Portanto, vou repetir: então vos hão de entregar para serdes torturados e vos matarão, ou matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui dá-se a abertura do quinto selo de Apocalipse 6, do 9 ao 11, os mártires cristãos. E como dica para todo estudante de profecia bíblica, tu podes até ler Mateus 24, paralelamente a Apocalipse 6, e tu vais entender que está na mesma ordem cronológica de eventos e se refere aos mesmos eventos. No versículo 10 de Mateus 24 nos diz: Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12:
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. O Anticristo vai sitiar a cidade de Jerusalém, a cercando de exércitos, conforme está escrito em Lucas 21:20, que é uma outra passagem paralela aos mesmos eventos finais que antecedem a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Portanto, é uma outra passagem paralela a Mateus 24. Mateus 24 ele é paralelo com Marcos capítulo 13, com Lucas capítulo 17 e Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 e com 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso é uma outra dica para o teu estudo. O Anticristo vai entrar no lugar santo do templo e profanar o templo e se declarar a si mesmo Deus, conforme 2 de Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 4. E vai fazer cessar as oblações, os sacrifícios e as ofertas do templo, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27, conforme nós já lemos, exatamente a meio da última semana de Daniel, isto é, ao fim de 3 anos e meio. E este evento divide a semana em 2 metades. Portanto, a abominação da desolação divide a última semana de Daniel em 2 metades. A primeira metade é o princípio das dores. E a segunda metade se inicia com a grande tribulação e é seguida do dia do Senhor. Mateus 24, 16 até ao versículo 21. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então vai haver uma altura, não é? E essa altura, aleluia, é após a abominação da desolação, é exatamente a meio da última semana de Daniel 9, que os cristãos vão ter que fugir, vão ter que se preparar para fugir. Porquê? Versículo 21. Porque haverá então uma grande aflição. Esta palavra aflição vem de telipsis. E essa palavra telipsis tanto pode ser traduzida por aflição como por tribulação. Portanto, haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. A grande tribulação só começa a meio da 70ª semana de Daniel e não antes. E a grande tribulação não é um evento local só em Israel, ou que só afete a nação de Israel e os seus vizinhos, mas será um evento mundial. Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, portanto é no tempo de angústia, portanto haverá um tempo de angústia, de aflição, de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Lá está que Daniel 12 se refere, é uma outra passagem paralela a Mateus 24. Daniel 12:1 é paralela a Mateus 24:21. Porque em Mateus 24:21 diz: porque haverá então uma grande aflição, uma grande perseguição, uma grande angústia, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E em Daniel 12:1 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é este? É o livro da vida. E no livro da vida não tem só judeus.
Aleluia. O livro da vida tem judeus e gentios, porque em Cristo não há judeu nem há gentio. Então aqui claramente fala da grande tribulação. E fala também, o dia do arrebatamento só acontecerá depois da grande tribulação. Vai ser naqueles dias, mas depois. Tu vais já entender porquê. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Repara aqui que não é nenhuma alma, é nenhuma carne. Quer dizer que não ficaria ninguém vivo. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então seria tão grande a matança que não ficaria ninguém vivo. Aqui vem uma prova clara de que a grande tribulação terá uma duração de dias. E que serão abreviados para que os cristãos não morram todos martirizados. Pois o próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 e no versículo 51: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Por outras palavras, nem todos seremos martirizados, ainda que estejamos vivendo na época da grande tribulação. Nem todos seremos martirizados, nem todos seremos mortos, mas todos seremos transformados. Agora está muito em moda a decapitação, já estão começando a decapitar cristãos. Então nós podemos dizer, nem todos serão decapitados, degolados, mortos pela guilhotina, mas todos seremos transformados. Mateus capítulo 24, versículo 23 até ao versículo 28. Aqui vai falar com detalhe acerca de como será a vinda de Jesus. Será visível ou invisível? Se ela será visível ou invisível. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, será uma vinda visível e não uma vinda invisível ou secreta ou oculta. Versículo 28. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Jesus teve que morrer. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Seremos atraídos porque ele morreu para nos salvar. E nós vamos ser salvos naquele dia. Vamos ser salvos. O nosso corpo, aleluia, abatido, será transformado num corpo de glória. Versículo 29. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição, ou seja, da tribulação, da telipsis, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui, a grande tribulação chega ao fim, e surgem sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus, exatamente na mesma ordem de Apocalipse 6, do 12 ao 17. Que diz, Apocalipse 6, do 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cilício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Portanto, aqui nós temos a abertura do sexto selo da Apocalipse, que são os sinais. E estes sinais são um cumprimento profético de Joel,
capítulo 2, versículo 31, que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu, quer dizer, só depois do sol escurecer, da lua escurecer ou ficar da cor do sangue, das estrelas caírem do céu. E quando fala aqui estrelas, eu creio que não vai ser propriamente as maiores estrelas, mas vai ser meteoros, porque a palavra aqui estrela vem do grego aster, que pode ser também traduzido por meteoro. Vai haver uma chuva de meteoros na Terra, ou de cometas, e vai haver sinal nos céus. As potências dos céus serão abaladas. Estas potências serão provavelmente as maiores estrelas. Serão abaladas porquê? Porque os céus serão enrolados. Ficará tudo às escuras. O sol escurece, a lua escurece. As estrelas do céu escurecem, que são as potências dos céus. Os meteoros caem na Terra. Então vai ser algo terrível. Depois desses sinais astrológicos e também o do terremoto tão grande que remove todos os montes e ilhas, vai haver também tsunamis, porque em Lucas diz que os homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas e pela expectativa das coisas que hão de sobrevir ainda à terra. Diz assim: então, só depois de 4 sinais, sol, lua, estrelas e céus, aparecerá no céu, porque está tudo às escuras. Quer dizer que as luzes naturais que Deus criou, o sol, a lua, as estrelas, vai ficar às escuras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, portanto uma luz sobrenatural. E todas as tribos da terra se lamentarão, porque Deus é luz e não há nele treva alguma. Glória a Deus. E Ele é o nosso sol da justiça. Portanto, Ele vai vir em glória, com uma luz sobrenatural. Aparecerá um sinal. Se aparecerá um sinal, ele será visível. E todas as tribos da terra se lamentarão. Portanto, eles vão dizer: montes, caí sobre nós rochedos, escondei-nos do Cordeiro e daquele que está assentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então eles vão estar se lamentando. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, verão, vai ser visível. No versículo 31 de Mateus 24: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Portanto, é com alarido, com estrondo. É exatamente o que está em Mateus 24, do 29 ao 31, vamos ver depois noutro estudo, é exatamente paralelo ao que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. Jesus descendo nas nuvens. Alarido, barulho, trombeta soando, e os escolhidos a ser ajuntados para os céus. Tudo isso está tanto em Mateus 24, 29 ao 31, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. São coisas paralelas. É o mesmo evento, tem exatamente os mesmos detalhes, os mesmos pormenores, as mesmas ações. Aqui se dará o arrebatamento da igreja. Primeiro, no versículo 30, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, com alarido, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma à outra extremidade dos céus. Portanto, aqui se dará o arrebatamento da igreja logo após os sinais astrológicos e como primeiro evento da vinda do Senhor, que ocorrerá no dia do Senhor, conforme nós vamos ver também no outro estudo, e antes mesmo que a ira do Senhor comece a ser derramada na terra. Este arrebatamento não é um arrebatamento só de judeus, como muitos possam pensar e até mesmo afirmar, pois Apocalipse 6 e Apocalipse 7 são passagens paralelas. Portanto, o que está em Apocalipse 6 e Apocalipse 7 é uma passagem paralela a Mateus 24 e que está na mesma ordem cronológica de eventos de Mateus 24. E em Apocalipse 7, do 9 ao 17, após os sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus, de Apocalipse 6, do 12 ao 17, vemos uma grande multidão de santos arrebatados de todas as nações e que vieram da grande tribulação. O que vem provar que Mateus 24, do 29 ao 31, é uma passagem bíblica acerca do arrebatamento da igreja. E não tem nada a ver com questões judaicas ou só da nação de Israel.
Mateus 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, no versículo 33, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. O arrebatamento agora não é iminente, nem está às portas, porque tem que se cumprir todos os sinais primeiro. E só após o sol, a lua e as estrelas do céu escurecerem, é que vai estar iminente o arrebatamento da igreja. Mas o sol e a lua só escurecerão após a grande tribulação. Ou seja, depois que a grande tribulação chegue ao seu término. Além disso, o próprio apóstolo Paulo também nos disse, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui pela vinda, pela parousia. É a mesma palavra, pela parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, estivesse às portas, pode ser a qualquer momento. Não é? Então, este dia de Cristo inclui o quê? Inclui a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. E quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? No dia do arrebatamento. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então, nem o teu pastor presidente, nem o profeta mais usado do mundo, nem o milagreiro mais usado do mundo, nem o evangelista mais ganhador de almas do mundo, ninguém te engane. Nem o pastor A, nem o missionário B, nem a missionária, nem a profetisa A, ninguém de maneira alguma te engana, ainda que sejam homens de Deus, mulheres de Deus, eles podem falhar nesta área. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? Não será assim a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento, que é a nossa reunião com Ele. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. É uma coisa mais outra. Então tem que vir a apostasia e tem que se manifestar o homem do pecado. Ou seja, o anticristo tem que ser manifesto. O filho da perdição, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muitos hoje também dizem que Ele está perto e às portas. E que não se precisa cumprir nenhum sinal para que Ele venha. Mas a palavra de Deus está aqui bem clara. E para que Cristo se manifeste e venha a arrebatar a sua igreja, o anticristo precisa de se manifestar primeiro. E a sua manifestação inclui fazer guerra aos santos e sobre eles prevalecer, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 21, e conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. E estabelecer a abominação da desolação a meio da 70ª semana de Daniel. Em Mateus 24, 34 e 35, conclui esta mensagem, este estudo, dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual geração? A geração que comece a ver todas estas coisas, ou seja, comece a ver o anticristo surgindo no cenário político. Comece a ver o templo de Israel construindo, de Jerusalém, os sacrifícios iniciados. Não vai passar. Glória a Deus, esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, todas estas coisas, a profanação do santuário, a grande tribulação e os sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. E o arrebatamento. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No estudo bíblico da série profética A Trombeta Final, parte 5, veremos com mais detalhes se o arrebatamento da igreja será invisível e inaudível ou se ele será visível e estrondoso.